Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Frederico Marques, sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário na ABS-SP, sou auditor fiscal aqui do município de Goiânia e atualmente presidente do Conselho Tributário Fiscal de Goiânia. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande participar deste congresso online, pensar contabilidade e ao lado de tantas feras, né, tantos nomes excepcionais da contabilidade, do direito tributário e de outros ramos do direito, né? E é sempre bom, sempre gratificante compartilhar conhecimento, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de quarentena. Então é muito bacana a gente ter esse tipo de situação, esse tipo de compartilhamento. Bom, dito isso, o que nós vamos tratar aqui? O tema que eu trouxe é um tema polêmico, um tema intrigante, sobretudo para quem lida no dia a dia com direito tributário municipal, né? Com quem lida com o imposto sobre serviços, o famoso ISS. E a questão mais intrigante do ISS, sem dúvida nenhuma, é o local da sua incidência, afinal, para qual município é devido o ISS. Então, é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, vejam, o local da incidência do Imposto sobre Serviço, ISS. O X da questão, como eu disse, é isso, é a gente verificar como resolver esse conflito de competência entre municípios. Imagine que a gente tem aí o município A, que é o local do estabelecimento prestador, mas nós temos o município B, que é o local do domicílio do tomador, e nem sempre o serviço vai ser prestado no domicílio do tomador, né? Nós podemos ter até um terceiro município na jogada. Então, por exemplo, está aí o município C, que é o município onde realmente, efetivamente, ocorreu a prestação do serviço. E o que nós temos na prática, né? Tanto o município A, quanto o município B, quanto o município C, querem o ISS para si. Então, essa é a situação que traz uma grande polêmica e uma grande dificuldade para todos aqueles que militam no direito tributário, em especial no imposto sobre serviço. Mas nós vamos ver aqui que não é uma questão difícil de resolver, por incrível que pareça, apesar de toda a polêmica. E nós vamos ver também a origem, o porquê dessa celeuma, o porquê dessa confusão. Ok? Vamos seguir adiante, então. Primeira coisa que a gente precisa falar é da legislação do ISS. Né? Qual é a legislação do ISS? Basicamente é a Constituição Federal, especialmente o artigo 156, inciso 3, o seu parágrafo 3º. Nós temos a Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei geral do ISS, né? É a lei geral pela qual todos os municípios devem obediência. Ela foi alterada pela Lei Complementar 157 em 2016. Nós temos ainda o Decreto-Lei 406 de 68, bem antigo, né? Esse Decreto-Lei, ele continua em vigor, alguns dispositivos dele. A Lei Complementar 116 não revogou ele totalmente. Nós temos, por exemplo, o artigo que trata do ISS fixo, que é outra polêmica também do ISS, e ainda persiste por força desse Decreto-Lei de 68, 406. E ele continuou em vigor durante esse tempo todo, né, de 68 até 2003, em relação ao local de incidência, e até hoje ele está em vigor em relação a outros dispositivos. E, obviamente, a gente tem a legislação municipal, legislação de cada município, né? Cada município tem que colocar na sua lei ordinária que quer cobrar o ISS, como que vai funcionar. E, obviamente, que essa lei municipal tem que obedecer à lei geral, que é a Lei Complementar 116, de 2003. E para a gente entender o porquê da confusão, o porquê da polêmica, a gente precisa ver o que diz a jurisprudência. É aí que surgem todos os problemas. Por quê? Primeiro que, vamos pegar o Decreto-Lei 406/68, que ficou em vigor aí há bastante tempo, né? Até 2003, ele tratava desse assunto do local de incidência do ISS. E ele tratava como? Lá no seu artigo 12,
dizendo que considera-se o local da prestação do serviço o do estabelecimento prestador, ou na falta do estabelecimento, do domicílio do prestador. Se vocês observarem, é a mesma regra atual, né, pela Lei Complementar 116, de 2003. Quer dizer, a regra geral é que o ISS era devido no local, no município, do estabelecimento prestador. Essa é a regra geral. Qual que é o problema? O problema é que o STJ, lá na época, até 2008, para ser mais preciso, ele entendia, com base num princípio implícito na Constituição Federal, que é o princípio da territorialidade, de que, na verdade, o ISS sempre deveria ser devido para o local da prestação do serviço, para o local onde, de fato, ocorreu a prestação do serviço. Então, vejam que a posição jurisprudencial do STJ era contrária à lei, contrária ao próprio Decreto-Lei 406/68. E aí é que se criou todo o problema, porque, imagina, a insegurança jurídica, né, criada em função disso. Então, veja, eu coloquei aqui um exemplo. Treinamento de um curso de uma empresa sediada em Goiânia, no município de Belém do Pará. Digamos que isso ocorreu em 2002. Por que 2002? Porque é anterior à Lei Complementar 116, né, que é de 2003. Então, nessa época aqui, em 2002, estava em vigor ainda em relação ao local da incidência o Decreto-Lei 406. Então, vamos lá. Pelo Decreto-Lei 406, pela lei, o que a lei diz? Que seria devido para o estabelecimento prestador. No nosso exemplo, então, quem que é o estabelecimento prestador? Goiânia, onde a empresa está sediada, certo? Então, pela lei, Goiânia, local de estabelecimento prestador. O problema é, segundo o STJ, esse ISS deveria ser devido para Belém. Por quê? Porque Belém é o local da prestação do serviço, é o local onde, de fato, ocorreu o serviço. Então, vejam o problema que nós tínhamos, né? Nós tínhamos uma lei dizendo uma coisa, que o local, em regra, né, é o do prestador do serviço, estabelecimento do prestador, e a jurisprudência do STJ dizendo outra coisa, contrária à lei, dizendo que não, que o que importa é onde o serviço foi efetivamente prestado, o local da prestação do serviço vai ser o local da incidência do ISS. Então, no nosso exemplo, nós tínhamos esse problema. Afinal, o ISS seria devido para Goiânia ou o ISS seria devido para Belém do Pará? Né? E o contribuinte ficava completamente perdido, uma insegurança jurídica enorme por conta disso. Né? E vejam, qual que é o grande problema também? O grande problema, e que nós vamos ver aí na frente, é que essa alteração jurisprudencial só ocorreu em 2009. Somente em 2009. Então, até 2009, a gente tinha esse entendimento do STJ, contrário à própria lei. Isso fez com que muitos municípios, então, colocassem na sua própria lei municipal de que, se o serviço fosse prestado ali, no seu território, o ISS era devido para lá. Então, eu não queria saber que tipo de serviço era. Dizia o seguinte: o serviço foi prestado aqui no meu território, o ISS é devido para cá. Por que eles fizeram isso? Com base nesse entendimento jurisprudencial do STJ de que o ISS sempre é devido no local da prestação do serviço. Só que essa é uma decisão errônea, né? E o STJ só veio alterá-la em 2009. O problema é que nós temos até hoje, 2020, muitos municípios, e nós estamos falando, né, gente, sempre é bom lembrar, 5.570 municípios no Brasil, são muitos municípios. Então, cada um com a sua lei ordinária, específica, cada um com suas obrigações acessórias específicas, enfim. Agora, óbvio que essa lei do município, ela tem que obedecer à regra geral, né, que hoje é a Lei Complementar 116. Só que, como eles vinham já tratando desse assunto de forma a seguir a jurisprudência do STJ, colocaram nas suas leis, então, que o ISS era devido no seu município, se o serviço for prestado lá. Aí o que ocorre na prática? Imagine que você tem um município X, né, onde está o prestador. Tem um município Y, que é o do tomador. E aí, digamos que o serviço seja treinamento mesmo, né? O treinamento, nós vamos ver lá na frente que o ISS sempre é devido no local de estabelecimento prestador, ele segue a regra geral.
Então, no nosso exemplo, município X, né? Só que o município Y colocou lá na lei dele que, se o serviço for prestado lá, no município Y, ele, município Y, é que vai, na verdade, o tomador, né, desse serviço lá, residente, estabelecido no município Y, é que vai fazer a retenção do ISS. Então, ele coloca o tomador, né, domiciliado no seu município como substituto tributário, e esse tomador, com base na lei do município Y, vai e faz a retenção do ISS. Só que essa retenção foi indevida, não foi? Porque o ISS, na verdade, é devido lá para o município X. E aí, como resolver a questão? Aí, gente, só partindo para a via judicial, porque na via administrativa vai ser muito difícil, né, você obter êxito, e aí você tem que partir para a via judicial. Há uma ação específica para isso, chama-se ação de consignação de pagamento, né, e aí você vai ajuizar essa ação e vai pedir para o juiz autorizar você a fazer o depósito do valor devido para o município devido. No caso, no nosso exemplo, o município X. É a única saída, né, a única saída essa judicial, enquanto a gente ainda tem algumas leis municipais que estão totalmente contrárias à Lei Complementar 116. Tá? Mas, enquanto essas leis não forem declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário, elas continuam em pleno vigor. Né? E aí a autoridade administrativa ela vai seguir a lei do seu município. Por isso que é muito difícil, administrativamente, você tentar reverter. Vai ter que partir para a via judicial mesmo. Aqui tem uma jurisprudência da época, né, 1995, para mostrar para vocês que realmente, de fato, o STJ ele entendia de forma contrária ao Decreto-Lei 406. Então veja que ele até cita aqui, ó, embora a lei considere o local da prestação de serviço do estabelecimento prestador, o artigo 12 do Decreto-Lei 406, ela pretende que o ISS pertença ao município em cujo território se realizou o fato gerador. Quer dizer, o que importa para o STJ é o local onde efetivamente foi prestado o serviço. Isso naquela época, né? Com base no princípio constitucional implícito, que é o princípio da territorialidade. Então, esse julgado, veja, em 1995, né, era o entendimento da STJ até então. Bom, ocorre que em 2003 nós tivemos, então, a Lei Complementar 116 entrando em vigor, e ela é a lei geral até hoje, né, do ISS, e veja que no artigo 3º, o que ela trouxe em termos de local da incidência do ISS? A mesma coisa que o Decreto-Lei 406 já dizia, quer dizer, em regra, vai ser o local do estabelecimento prestador. Em regra, local do estabelecimento prestador. Ou, na falta do estabelecimento, o domicílio do prestador. Exceto nas hipóteses dos incisos 1 a 25, quando o imposto será devido ou no local da prestação de serviço, ou no local do domicílio do tomador. Nós já vamos ver isso, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção agora é que a regra geral continua sendo a do local de estabelecimento prestador, certo? Qual que é a grande vantagem agora? A grande vantagem é que, em 2008, o STJ foi instado a se manifestar sobre um caso concreto com base na nova Lei Complementar 116, à época, né? E aí ele finalmente mudou o seu entendimento. Então, o STJ agora, isso desde 2009, entende que, em regra, é o local... perdão, isso aqui até 2008 era o local da prestação de serviço, né? Que agora, ó, a partir de 2009, o local do estabelecimento prestador. Ou seja, ele segue a regra geral, exceto nos casos dos incisos 1 a 25 do artigo 3º da Lei Complementar 116. Então, resumindo, o STJ, desde 2009, finalmente se rendeu à lei e está adotando o mesmo entendimento da lei. No caso, agora, a Lei Complementar 116. Então, naquele mesmo nosso exemplo, né, do treinamento de um curso, de uma empresa sediada em Goiânia, no município de Belém do Pará, só que agora em 2020, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que, segundo a lei, treinamento não é exceção, segue a regra geral, logo, o ISS vai ser devido para Goiânia, que é o local do estabelecimento prestador. E segundo o STJ? Segundo o STJ agora, isso desde 2009 também,
o STJ vai seguir a lei. O ISS vai ser devido para Goiânia, que é o local de estabelecimento do prestador. Então, ótimo, acabaram-se os nossos problemas em relação à interpretação jurisprudencial. Hoje, o entendimento do STJ, ele anda lado a lado com a Lei Complementar 116, mais especificamente seu artigo 3º. Vejam que aqui eu trouxe uma jurisprudência mais atual, né, de 2010, ó, do STJ, e aí dizendo exatamente isso, que ele segue aí o que diz a Lei Complementar 116, os artigos 3º e 4º, né, que é o local do estabelecimento prestador, em regra, né, então, que nem sempre a tributação será devida no local em que o serviço é prestado. Óbvio, né, nós vamos ter várias situações, mas a situação, em regra, é sempre no local do estabelecimento prestador. Então, a jurisprudência do STJ agora é tranquila e está lado a lado com a Lei Complementar 116, o que nos ajuda bastante. Bom, e o que diz o artigo 3º da Lei Complementar 116? O cerne da questão, pessoal, como que você resolve a questão do local da incidência do ISS? É em um único artigo. Por incrível que pareça, é em um único artigo. É o artigo 3º da Lei Complementar 116. E o que ele diz? Ele vai dizer isso, que a regra é o estabelecimento prestador, tá? Em regra, vai ser devido lá no estabelecimento prestador. Se não houver estabelecimento, né, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses dos incisos 1 a 25. Só um detalhe, nós tínhamos até a Lei Complementar 157 de 2016, 22 incisos, ia do inciso 1 ao 22. Os incisos 23, 24 e 25 foram inseridos pela Lei Complementar 157 de 2016. Nós vamos falar mais especificamente deles lá na frente. Tá? E aqui eu trago, então, todas as exceções, né, que são os incisos do 1 ao 25, lá do artigo 3º. Não vou falar um por um aqui, porque eles estão aí na lei, né, só mostrar que, como são exceções, vejam, por exemplo, aqui o ISS é devido no estabelecimento do tomador, nos casos de importação, né, e aí, seguindo, da instalação do andame, palco, cobertura, quer dizer, no local da prestação do serviço, nos serviços do subitem 305. E por aí afora, vejam que tem aqui os itens, tá vendo? 702, 719, 704, 705, e por aí vai. Temos aqui, em cada inciso, temos um ou mais itens, subitens, né, da lei complementar, tá aqui. Então, todos esses itens são exceções. São exceções. Chamar a atenção dos incisos 22, 23, 24 e 25, que foram inseridos pela Lei Complementar 157, né, de 2016. Nós já vamos falar deles. Aqui vejam que o inciso 23 fala que vai ser devido no domicílio do tomador, caso o serviço seja o dos subitens 422, 423, 509. O que são esses? Plano de saúde, tá? Em geral, são os planos de saúde. O mesmo ocorre com domicílio do tomador no serviço prestado por administradora de cartão de crédito ou débito, tá? Que estão lá no subitem 1501. E o inciso 25 também vai tratar do domicílio do tomador, nos subitens 1004, 1509, 1004, agenciamento, corretagem de leasing, de franquia e de factoring. E o 1509 trata especificamente do arrendamento mercantil, do leasing. Tá? Esses incisos haviam sido vetados pelo presidente da República, depois o veto foi rejeitado no Congresso Nacional e entraram em vigor publicados no Diário Oficial da União em 1 de 6 de 2017. Então, resumindo, gente, a regra geral é o estabelecimento do prestador, ou seja, segundo o caput do artigo 3º da Lei Complementar 116, e as exceções estão lá nos incisos 1 a 25 do artigo 3º. É simples assim. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que, afinal de contas, o que é estabelecimento prestador? Né? E quem vai nos dizer o que é estabelecimento prestador é o artigo 4º da Lei Complementar 116. Considera esse estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade, prestar serviço de modo permanente ou temporário, e aqui a informação mais importante,
que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante o nome que ele dá. Se filial, se sucursal, não importa o nome que ele dê. Importa que configure uma unidade econômica profissional. Como assim? O que é unidade econômica ou profissional? Está aqui, ó, tem que ter espaço físico, ele tem que ser o domicílio tributário dele, tem que ter uma estrutura organizacional, né, tem que ter uma estrutura de pessoal, etc. Então, pessoal, ó, resumindo, para resolver o nosso problema do local da incidência do ISS, artigo 3º da Lei Complementar 116. Regra geral, está lá no caput do artigo 3º, o ISS vai ser devido no local do estabelecimento prestador. Exceções estão nos incisos do próprio artigo 3º, inciso 1 a 25, onde o ISS vai ser devido, já que ele não vai ser devido no município do estabelecimento prestador, ou ele vai ser devido no local da prestação do serviço, ou no município do domicílio do tomador. Nós vamos ver no detalhe. E o que é importante, como nós acabamos de ver, é definir, afinal de contas, o que é estabelecimento prestador. Quem define isso? O artigo 4º da Lei Complementar 116. É preciso ter uma unidade econômica ou profissional. Então, o que acontece muito na prática, né? A gente vê alguns subterfúgios aí de empresas fazendo o seguinte: digamos que temos um município X em que um serviço qualquer, sei lá, informática, a alíquota do ISS é 5%, a máxima. E o município Y, que é vizinho, do lado, está um do lado do outro, o município Y, para o serviço de informática, segundo a lei do município Y, a alíquota do ISS vai ser 2%, que é a mínima. Então, perceba a diferença, um município está colado no outro. Aqui é 5% no município X, e no município Y, do lado, né, do município X, é 2%. O que o empresário vai fazer? Ele já tem uma unidade econômica profissional no município X, digamos, né? Ele já tem uma matriz. Aí ele vai criar uma filial no município Y para tentar ganhar lá uma vantagem competitiva, já que ele vai pagar 3% a menos de ISS, né? Ele vai pagar 2% só de ISS no município Y, e não mais 5% no município X. Se de fato ele fizer uma filial lá e tiver uma unidade econômica e profissional, né, ou seja, lá existe uma estrutura física, existe pessoal, ele tira nota por lá, né, o domicílio tributário dele, de fato, é no município Y, tudo bem. Realmente o ISS vai ser devido para lá e ele vai pagar com a alíquota de 2%. O problema é que muita gente faz. Diz que criou a filial lá, mas não tem estrutura nenhuma, não tem uma unidade econômica ou profissional de acordo com a lei. Então ele não tem, sequer ele tem pessoal, ele não tem uma conta de luz lá, não tem nada que prove que lá existe uma unidade econômica ou profissional. E aí ele vai recolhendo 2% de ISS lá para o município X, para o município Y. O município X vai vir em cima dele, vai autuar, e vai falar: meu filho, eu fui lá, né, como auditor, vi que você não tem unidade econômica profissional nenhuma, então você tem que emitir nota aqui no município X e recolher 5% de ISS aqui para o município X. Então, a fiscalização é que vai fazer essa verificação. Isso é muito comum, porque, de fato, as empresas querem, obviamente, como todos, né, todos os contribuintes querem pagar o mínimo de imposto possível, mas precisa ter essa atenção, é preciso formar uma unidade econômica ou profissional, caso contrário, a fiscalização ela vai desconsiderar a personalidade jurídica daquela filial, entre aspas, que na verdade não é nada, né, e vai recolher, vai autuar o contribuinte para recolher o ISS no município devido. A solução do nosso problema está nesse slide, em um slide só. Local de incidência do ISS, regra geral, nós já sabemos, caput do artigo 3º da Lei Complementar 116, que diz o quê? Que o ISS era devido para o município do estabelecimento prestador. Essa é a regra geral. Quais são as exceções? As exceções estão lá, nos incisos 1 a 25 do artigo 3º da Lei Complementar 116. E aí,
Essas exceções querem dizer o quê? Que o ISS será devido ou no local do domicílio do tomador, que é mais raro, né? Na maioria das vezes ele vai ser devido para onde? Para o local da prestação do serviço. E aí, gente, eu criei um passo a passo, nas minhas aulas presenciais eu sempre falo dele, são 3 passos só para você utilizar no seu dia a dia e que vai resolver qualquer, eu disse qualquer problema em relação ao local de incidência do ISS. Com 3 passos simples, na verdade, na maioria das vezes você vai usar 2 passos. Raramente você vai ter que partir para o terceiro. Mas com 3 passos você resolve. Você resolve qualquer caso. Qualquer caso. Eu trouxe aqui um exemplo de cada para a gente fazer, para vocês verem que de fato resolve. Olha só. Qual que é o primeiro passo? E já adianto para vocês, é o mais importante. Né? O passo mais importante qual que é? É identificar o código do serviço, ou seja, o item do serviço lá na lista anexa à Lei Complementar 116. Se vocês pegarem a Lei Complementar 116, de 2003, vocês vão ver que lá no final dela tem um anexo com uma série de serviços, muitos serviços. São todos os serviços que são tributados pelo ISS, que podem ser tributados pelo ISS. Então, você vai ter que identificar, a primeira coisa, você vai ter que identificar qual que é o item, de qual serviço nós estamos falando, de qual serviço nós estamos lidando. O subitem que está lá na lista anexa. Esse é o primeiro passo e é o mais importante. Você definindo, conseguiu definir o item, o resto fica fácil. Tá vendo? Qual vai ser o segundo passo? O segundo passo você vai verificar se o código do serviço, quer dizer, o item que você encontrou lá da lista anexa, ele faz parte das exceções. Ou seja, se ele está, o item está nos incisos 1 a 25 do artigo 3º da Lei Complementar 116. Você vai fazer, achou o item, não achou? Vai lá nas exceções, nos incisos do artigo 3º, 1 a 25. Ele está lá, o item? Está. Nossa, se ele está, ele é exceção. Aí eu vou partir para o passo 3. Mas se ele não está, né, que a maioria das vezes ele não vai estar, então você parou por aí. Parou por aí por quê? Porque se ele não estiver, significa que ele vai seguir a regra geral. E qual que é a regra geral? A do caput do artigo 3º da Lei Complementar 116. Ou seja, ISS devido para o local de estabelecimento prestador. Está resolvido o seu problema. Com 2 passos. Ah, professor, mas eu fui jogar ali o item nos incisos do artigo 3º e achei ele em um inciso. Ele está lá no inciso. Ah, então significa que ele é exceção. Então agora o que você precisa descobrir? Se ele vai ser devido para o local da prestação do serviço ou se ele vai ser devido para o local do domicílio do tomador. Quem que vai te dizer isso? O próprio texto do inciso vai te dizer isso. É o que está dizendo aqui, ó, no terceiro passo. Se ele for exceção, o próprio texto do inciso vai dizer se o ISS será devido no local da prestação do serviço ou se ele vai ser devido no local do domicílio do tomador. É simples assim. Quer dizer, só com esses 3 passos, e na maioria das vezes com 2 passos, você resolve qualquer problema. Então, gente, recapitulando, são só 3 passos, tá, que você vai utilizar no dia a dia. Você pegou um caso concreto. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Primeiro passo, identificar o item, identificar o serviço. Porque antes de você querer te falar de sopetão, é devido para o município tal. Lembra aquele triângulo que eu mostrei? Município A é o município do estabelecimento prestador. Município B é o município onde está o tomador. Município C é onde foi prestado o serviço. Para onde o ISS é devido? Você não pode querer responder de supetão. Calma, calma, né? O que você vai fazer? Vai seguir o passo a passo. Então, primeira coisa, eu preciso identificar qual que é o item. Respondendo essa pergunta, né, para qual o município é devido? Depende. Depende de qual serviço é. Primeira coisa, eu preciso saber qual é o serviço. O serviço é treinamento. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na lista anexa à Lei Complementar 116 e vai procurar qual que é o item do treinamento. Você vai descobrir lá que é o item 8.02. Tá bom? Maravilha. Segundo passo, eu vou ver se o item
8.02, ele está nas exceções. Aonde? Se ele está nos incisos 1 a 25 do artigo 3º da Lei Complementar 116. Eu não disse que tudo se resolve pelo artigo 3º? Pois é, você vai lá no artigo 3º, vai ver se o item que você encontrou, o 8.02, no nosso exemplo, ele está lá em um daqueles incisos, de 1 a 25. A conclusão que você vai chegar é de que ele não está. Você pode procurar ele lá que você não vai achar. Ele não está. Se ele não está, significa que ele não é exceção. Se ele não é exceção, ele é regra geral. Então está resolvido o seu problema. Qual que é a regra geral? É a do caput do artigo 3º. O ISS vai ser devido para o local de estabelecimento do prestador. Então, no nosso exemplo, para o município A. E está resolvido o problema. É um critério objetivo. É impossível dois municípios fazerem jus ao mesmo fato gerador do ISS. Tá? É só um município por vez. E o critério é objetivo. Está lá na lei, no artigo 3º da Lei Complementar 116. Ah, professor, mas o município B, que é o do tomador, a lei do município B diz que lá, se o serviço for, digamos que o serviço não foi prestado no município C, não, foi prestado no município B, tá? Só tem município A e B. E o tomador está lá no município B, a lei do município B diz que se o serviço for prestado lá, o ISS é devido para lá. Essa lei está contrariando a Lei Complementar 116, não está? Flagrantemente. Então, com base nisso, o tomador, que é substituto tributário, lá do município Y, do município B, perdão, fez a retenção. Fez a retenção. E agora? Gente, ele fez a retenção indevidamente. Para onde que é devido esse ISS, na verdade? Nós acabamos de ver, para o município A. Se o tomador do município B fez a retenção lá, ele fez de forma indevida. Ah, mas a lei do município B não diz que o ISS é devido lá? Diz. Mas essa lei contraria a Lei Complementar 116, que é a norma geral, que a Constituição Federal determinou como se fosse a norma geral para ser seguida por todas as leis municipais. Tá certo? Agora, claro, a lei do município B ainda não foi declarada inconstitucional, ou pelo menos esse artigo. Então, a autoridade administrativa lá do município B vai cumprir a lei do seu município, né? Por isso que eu digo que, administrativamente, é muito difícil você conseguir ter êxito numa demanda dessa, num requerimento lá administrativo. Você vai ter que partir para o judicial. E o judicial é ação de consignação e pagamento, como eu já expliquei. Não tem outro jeito de sair dessa celeuma. Mas qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que, como eu mostrei, vocês viram, de 2009 em diante, o entendimento dos tribunais superiores, especificamente do STJ, ele está de acordo com a Lei Complementar 116. Então, você não precisa ter medo. Você viu que é devido para o município A, de acordo com a Lei Complementar 116, saiba que você demandando judicialmente, e esse processo chegando no STJ, o STJ vai decidir de acordo com a Lei Complementar 116 também. Essa que é a grande vantagem hoje, né? É que jurisprudência e lei andam para e passo. Tá? Então, é um caso simples de resolver. Não digo simples assim, porque, obviamente, você vai ter que mover o judiciário, demora, etc. Tem todo aquele estresse. Mas, do ponto de vista teórico, jurídico, está simples de resolver. Né? Como nós vimos, a regrinha está lá no artigo 3º da Lei Complementar 116 e a jurisprudência está lado a lado com o entendimento da lei. Vamos usar, então, o passo a passo para ver se vai dar certo. Então, vamos lá. Exemplo 1. Exemplo 1. Imagine uma empresa prestadora em Goiânia, tá? Uma empresa tomadora em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal. Só que o local da prestação de serviço, quer dizer, o tomador está em Belo Horizonte, ele contratou o serviço da empresa prestadora de Goiânia. Mas ele não quer que o serviço seja prestado em Belo Horizonte, ele quer que o serviço seja prestado em São Paulo. Então, o local da prestação efetiva, São Paulo. Temos aquele triângulo que eu mostrei, né? O município Goiânia é o prestador, estabelecimento prestador, o município Belo Horizonte é o do estabelecimento do tomador, e o terceiro local, que é São Paulo, é o município onde foi efetivamente prestado o serviço. E agora, para onde é devido o ISS? Calma, não sei. Primeira coisa, qual serviço?
né? Qual serviço você está falando? Então, vamos lá. O serviço que eu estou falando é o de treinamento. Ah, então tá. É o treinamento? Primeiro passo, eu acho o item. O item lá na lista anexa, Lei Complementar 116. Qual que é o item? 802. Beleza. Segundo passo, eu pego o item 802 e vou ver lá nos incisos do artigo 3º se ele está lá nos incisos. Se ele não tiver, ele é regra geral. O que nós vamos ver? Que ele não está. Você não vai encontrar o item 802 lá nos incisos 1 a 25 do artigo 3º. Significa, então, que ele segue a regra geral, que é o caput do artigo 3º. Simples assim. O que diz o caput do artigo 3º? Que o ISS é devido, local do estabelecimento prestador. No nosso exemplo, Goiânia. Está resolvido o problema. Perceberam? Está resolvido o problema. E aqui eu precisei usar só 2 passos dos 3. Né? Muito bem. Vamos ver então o exemplo 2 agora. O exemplo 2, e segue o jogo, tá? A empresa prestadora está em Goiânia, a empresa tomadora está em Belo Horizonte, e o serviço foi prestado em São Paulo. Tudo igualzinho. Tudo igualzinho o exemplo 1. Primeira coisa que eu preciso saber, qual é o serviço? Qual é o serviço? Agora eu estou dizendo que o serviço é execução por empreitada de obra de construção civil. Foi feita uma obra de construção civil, tá? Lá em São Paulo. Bom, primeira coisa, primeiro passo, achar o item lá na lista anexa, Lei Complementar 116. Qual que é o item? Nós vamos encontrar lá o item 702, 7.02, tá? Segundo passo, eu vou jogar o item nos incisos 1 a 25, lá do artigo 3º, para ver se ele está lá. Né? E aí, olha só que interessante, eu vou achá-lo lá, eu vou achá-lo no inciso 3 do artigo 3º. Pode olhar lá no inciso 3 do artigo 3º que vocês vão ver o item 702. Opa, então significa que ele é exceção, né? Ele é exceção. Ele é exceção. Ah, então agora só me resta saber o seguinte, se ele vai ser devido para o domicílio do tomador, Belo Horizonte, ou se ele vai ser devido para o local da prestação, São Paulo. Quem vai me dizer é o terceiro passo. O próprio texto do inciso vai te dizer. Se você for lá no texto do inciso 3, do artigo 3º, você vai ver que ele diz lá, olha, o ISS vai ser devido no local da execução da obra. No local da execução da obra. Que, em outras palavras, é o quê? No local da prestação do serviço. Olha que interessante. Então, o ISS vai ser devido para o município onde foi prestado o serviço, que no nosso exemplo é São Paulo. Viram que interessante? E aí você resolve. Você matou também a charada. Matou também a charada. Tá? Exemplo 3. É para fixar mesmo. Exemplo 3. De novo, mesma coisa, tá? Não quero confundir ninguém, não. A empresa prestadora está em Goiânia. A tomadora está em Belo Horizonte. O serviço foi prestado em São Paulo. Maravilha. Primeira coisa, qual serviço? Qual serviço? Eu agora estou dizendo que o serviço foi fornecimento de mão de obra em caráter temporário. Fornecimento de mão de obra em caráter temporário. Primeiro passo, do passo a passo, encontra o item. Qual que é o item de fornecimento de mão de obra em caráter temporário? É o item 1705 da Lei Complementar, da lista anexa da Lei Complementar 116. 1705. Segundo passo, eu preciso ver se ele está nas exceções ou se ele é regra geral. Vou ver se ele está lá nos incisos 1 a 25 do artigo 3º. Ele está? Está. Você vai achá-lo lá no inciso 20 do artigo 3º. Pode olhar lá no inciso 20 do artigo 3º da Lei Complementar, que você vai encontrar o item 1705. Então quer dizer que ele não segue a regra geral, ele é exceção, né? Isso, ele é exceção. Ele é exceção. Se ele é exceção, eu vou para o passo 3 agora, que é, o que eu preciso saber? Se vai ser devido para o tomador, BH, ou se vai ser para o local da prestação, São Paulo. Quem que vai me dizer? O próprio texto do inciso. Vai lá no inciso 20 do artigo 3º, você vai ver escrito lá que o ISS vai ser devido para o local do estabelecimento do tomador da mão de obra. Para o local do estabelecimento do tomador da mão de obra, ou seja, para o município do tomador, que no nosso exemplo é Belo Horizonte. Olha que interessante, gente. Não tem como dar errado. A lei, o artigo 3º da Lei Complementar 116 vai dar a resposta para a gente, de forma objetiva. Basta a gente saber, primeiro, qual é o serviço e seguir o passo a passo. Descobrir qual é o item, e essa é a parte mais importante, mais difícil até, né?
depois fica fácil. Você descobrir o item, fica fácil. Ok? É isso. Não tem mistério, não tem mistério. Apesar de toda a polêmica, apesar de toda a confusão, mas essa confusão, essa polêmica, foi trazida justamente por causa daquela alteração jurisprudencial que a gente falou. Foi aquilo que trouxe a confusão. Vejam, como a jurisprudência até 2008, né, do STJ, era contrária à própria lei, e vejam que em 2008 nós já tínhamos em vigor a Lei Complementar 116, né? Entrou em vigor em 2003. Então, vejam, mesmo num período de vigência da Lei Complementar 116, o STJ ainda mantinha o entendimento de que o ISS não era devido no local, sei lá, onde a lei dizia, mas sim no local da prestação do serviço. Por isso que eu disse que muitos municípios se animaram e resolveram colocar nas suas leis ordinárias municipais que, se o serviço fosse prestado lá no seu território, o ISS seria devido para lá. Fizeram isso de má fé? Não. Fizeram isso seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, que só se alterou, como nós vimos, em 2009. Qual a boa notícia? A boa notícia é que hoje, ou seja, desde 2009, o STJ entende de forma exatamente igual à Lei Complementar 116, notadamente o artigo 3º da Lei Complementar 116. Então, resumindo, para resolver o nosso problema de local de incidência do ISS, é o artigo 3º da Lei Complementar 116. Tá? Se for preciso ir para o judiciário, você vai, mas já sabendo de antemão que, seguindo a linha do STJ, o judiciário vai entender também conforme a Lei Complementar 116. Então, é ela que vai responder, de qualquer forma, a nossa questão. Tá? O que pode acontecer, e acontece muito na prática, é como eu falei, muitos municípios que ainda têm na sua própria lei que o ISS vai ser devido lá, quando o serviço for lá prestado. E aí, ele por uma outra lei, ele nomeia os tomadores domiciliados lá como substitutos tributários. Aí, toda vez que o serviço é prestado lá, o tomador vai e faz o quê? Retém o ISS. Mas essa retenção é indevida. Essa retenção é indevida, porque essa lei municipal, ela fere frontalmente a lei geral, que é a Lei Complementar 116. E a lei municipal, ela tem que obedecer à Lei Complementar 116, que é a lei geral. Tudo bem? Nós tivemos em 2016 a entrada em vigor da Lei Complementar 157, que alterou a Lei Complementar 116 de 2003, acrescentou alguns dispositivos a ela, enfim. Entre eles, nós tivemos o acréscimo de 3 incisos lá no artigo 3º, tá? O inciso 24, 23, 24 e 25. E de que se trata esses incisos, né? São esses tipos de serviços aqui, ó. Planos de saúde, fundos de investimento, administração de consórcio, administração de cartão de crédito e débito, franquia, factoring e arrendamento mercantil, ou, melhor dizendo, leasing. Aliás, gente, só um parênteses, sobre franquia, nós tivemos uma adesão bem recente, final de maio, do STF, com repercussão geral, que havia uma discussão se ISS deveria incidir sobre franquia ou não, e aí o STF fechou a questão, dizendo que sim, é constitucional a incidência do ISS sobre franquia. Ok? Isso final de maio agora, com repercussão geral, foi o tema 300. Então, a ISS incide sobre franquia, sim. Bom, mas, então, voltando aqui, o que eles queriam, né? O que a gente tem aqui em relação a esses serviços? Resumidamente, a gente pode citar aí planos de saúde, administrador de cartão de crédito e débito, leasing. O que a gente tinha é que antes da Lei Complementar 157, né, antes de 2016, eles, como não eram exceções, eles se submetiam à regra geral, certo? Toda vez que você tinha um serviço prestado desses, o ISS era devido para onde? Para o local de estabelecimento prestador. Vamos pegar o exemplo de Barueri. Barueri tem várias empresas dessas, né, de administração de cartão de crédito, débito.
Independente de onde o serviço fosse prestado, ele presta o serviço do Brasil inteiro, não é isso? Independente de onde foi prestado, o ISS era devido aonde? Barueri, que é o local do estabelecimento prestador. Muito bem. Veio a Lei Complementar 157, em 2016, e trouxe esses serviços como exceção. Como exceção. E querendo dizer que o ISS seria devido agora, não mais no local do estabelecimento prestador, mas sim no local do domicílio do tomador. Então vejam que mudança drástica, que mudança drástica. Primeiro vamos entender o porquê disso. Por que disso? Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, 35 municípios com 163% do ISS recolhido no país. Olha só que disparidade, né? 35 municípios apenas, já com 163% do ISS. Então, qual que era a ideia? A ideia era pulverizar algo em torno de 6 bilhões de reais ao ano para os aproximadamente 5.570 municípios. Seria tirar sair da origem, né, da tributação da origem para a tributação no destino. Tributação no destino. Imaginem que polêmica danada, isso gerou uma chuva de ações diretas de inconstitucionalidade no STF. Eu trouxe aqui ó, as ADINs 5835, 5862, 5844, 5840 e a DPF 499. Tudo isso foi ajuizado lá no Supremo Tribunal Federal em função dessa alteração legislativa. Então perceba o seguinte, até louvável a tentativa de tributar no destino. Tributar no destino, ao invés da origem, é sem dúvida nenhuma mais justo. Mais justo. Do ponto de vista fiscal, tributário, é mais justo. Mas nem sempre o que é mais justo é o mais fácil. Né? E pelo contrário, é difícil. Imagine vocês que nós temos 5.570 municípios, cada um com uma lei diferente, cada um com não sei quantas obrigações acessórias diferentes. Olha o trabalho que uma empresa desses ramos, né, operador de plano de saúde, administrador de cartão de crédito e débito, leasing, arrendamento mercantil, olha o trabalho que essas empresas teriam a partir de então para se adequar à legislação do Brasil inteiro. Né? E outra coisa, já que o ISS vai ser devido para o local do domicílio do tomador, a primeira coisa que a lei tem que definir é quem é o tomador. Quem é o tomador? A segunda coisa é tentar uniformizar essas legislações para que a gente não tenha cada lei de município falando uma coisa, obrigações acessórias 1000 de formas completamente diferentes, né? Trazendo uma insegurança jurídica muito grande, podendo trazer dupla tributação em vários casos. Então, é mais justo? É mais justo tributar no destino, mas é muito mais complexo. Muito mais complexo. E isso, nada disso foi previsto pela Lei Complementar 157. Então, vejam, como era de se esperar, nós tivemos várias ADINs. Especificamente na ADIN 5835, do Distrito Federal, nós tivemos uma medida cautelar que foi deferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão é de março de 2018, ok? E o que diz essa decisão, né? Primeiramente, quem são os requerentes? Foi a Confederação Nacional do Sistema Financeiro e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros, Previdência Privada e Vida, etc. O que eles queriam? Eles queriam a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar 157, naquele ponto em que modificou o artigo 3º, que criou os incisos 23, 24 e 25, e os parágrafos 3º e 4º do artigo 6º da Lei Complementar 116. Em outras palavras, dizendo que o ISS deixou de ser devido para o local do estabelecimento prestador para ser devido no local do domicílio do tomador. Muito bem. Então, foi ajuizada essa ADIN com um pedido de medida cautelar, né? E, ao apreciar esse pedido, o ministro Alexandre de Moraes, então, levou em consideração tudo aquilo que a gente já conversou. A ausência da definição do conceito de tomador de serviço pela lei. A lei tinha que trazer quem é o tomador de serviço, afinal. O problema da insegurança jurídica, né?
causado por diversos fatores, entre eles esse da falta de definição do tomador, outro da falta de definição de uma política geral uniforme. Nós temos leis municipais para todo lado, obrigações acessórias para todo lado, possibilitando, inclusive, uma dupla tributação, como nós já dissemos. E aqui, veja, a existência de diversas leis, decretos e atos municipais antagônicos, já vigentes ou prestes a entrar em vigência. Imagina a confusão legislativa sobre esse assunto. Então, isso poderia levar, sem dúvida nenhuma, a um conflito de competência ainda maiores entre os municípios, né? Então, com base em todos esses fundamentos, o ministro Alexandre de Moraes, ele deferiu a liminar, dizendo o seguinte, concedeu a medida cautelar, né, ainda pendente de referendo do plenário do Supremo, o plenário ainda vai se pronunciar a respeito disso, mas, por enquanto, ainda nós temos só a decisão monocrática mesmo do ministro Alexandre de Moraes. E o que ele fez na decisão, então? Ele suspendeu a eficácia do artigo 1º da Lei Complementar 157, na parte em que modificou o artigo 3º, 23, 24 e 25, e os parágrafos 3º e 4º do artigo 6º da Lei Complementar 116. E olha que interessante, bem como, por arrastamento, para suspender a eficácia de toda a legislação local editada para sua direta complementação. Quer dizer, toda a legislação municipal também foi afetada, está sendo suspensa por essa decisão. Então, pessoal, é importante a gente dizer isso, por quê? Porque se vocês forem lá na Lei Complementar 116, no artigo 3º, e vocês forem olhar os incisos, vocês vão achar lá os incisos 23, 24 e 25 ainda. Por que eles estão lá? Porque eles não foram declarados inconstitucionais ainda. Tá? Eles ainda estão na lei por isso. Porém, está suspensa a eficácia deles. É como se eles não estivessem lá. Quando vocês forem ler a lei, vocês vão ter que imaginar o seguinte, está lá o artigo, o inciso 23, 24 e 25, mas esquece, eu não estou vendo isso não, tá? Esquece que eles existem lá. Pelo menos por enquanto. Por quê? Porque o Supremo, nessa medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, que ainda tem que ser referendada pelo plenário do Supremo, mas ainda não foi colocada em pauta, né? Então essa decisão é lá de março de 2018, e ela ainda está em vigor hoje. E o que acontece? Por ela, é como se não existissem aqueles incisos 23, 24 e 25. Não se alterou, como pretendia a lei, o local de incidência do ISS naqueles tipos de serviços. Eles não mudaram para o domicílio do tomador. Eles continuam seguindo a regra geral, que é a do domicílio, que é a do estabelecimento prestador, ou na falta do estabelecimento, do domicílio do prestador. Esquece que a exceção, eles voltam a ser regra geral. É essa a interpretação que vocês têm que dar em relação a esse dispositivo. Então, veja, as ADINs 5840 e 5844, elas foram extintas por razões processuais. Sequer eles adentraram ao mérito delas, tá? As ADINs 5862 e a DPF 499 estão apensadas a 5835, serão analisadas em conjunto com essa, com a ADIN 5835. E nessa ADIN 5835, o que nós temos? Nós temos uma liminar deferida, ainda pendente do referendo do plenário. Essa pauta ainda aguarda inclusão, quer dizer, o que vale hoje ainda é a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, nessa ADIN. E o que nós temos em resumo hoje, então? Que esses serviços, então, plano de saúde, administração de cartão de crédito e débito, leasing, arrendamento mercantil, etc., hoje continuam seguindo a regra geral, ou seja, o local do estabelecimento prestador. Como eu disse, como se não houvesse lá os incisos 23, 24 e 25 no artigo 3º. Segue a regra geral. Hoje continuam seguindo a regra geral, pelo menos até que o Supremo, o plenário, ele se pronuncie a respeito e fazendo já um exercício de futurologia, acredito que eles não vão alterar essa decisão, eles vão manter a liminar e possivelmente é o que nós teremos, a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos. Então, hoje, o que é importante a gente saber?
para esse tipo de serviço, segue o jogo, segue a regra geral, artigo 3º caput, lá da Lei Complementar 116. Com isso, pessoal, eu encerro aqui a minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos. Estão aí meus contatos, né, meu Instagram. Qualquer dúvida, estou à disposição. Foi um prazer enorme participar deste congresso online, Pensar Contabilidade. Foi uma satisfação muito grande poder tratar desse tema tão espinhoso, né, tão complexo, tão polêmico, que é o local de incidência do ISS, mas vocês puderam ver que, embora em que pese toda a celeuma em volta disso, é fácil de resolver, né? A resposta está lá no artigo 3º da Lei Complementar 116, está lá no passo a passo que eu ensinei, e a grande vantagem é que se hoje você precisar se socorrer no Poder Judiciário, o Poder Judiciário, especificamente lá o STJ, ele já tem um entendimento par e passo com a lei complementar 116, não mais contrariamente à lei como era no passado. Então, hoje, a decisão judicial, ela fatalmente, né, pelo menos no STJ, a gente imagina que seja assim, a decisão vai ser exatamente igual ao texto da lei complementar 116, né, especificamente o artigo 3º lá da lei. Então, dito tudo isso, pessoal, mais uma vez agradeço a paciência de todos, a presença de todos, deixando aí meu contato, caso queiram tirar alguma dúvida ou alguma coisa, e foi um prazer enorme. Fiquem com Deus, muito obrigado aí por tudo.